Olá pessoal, boa noite, bem-vindos ao Conte Aí Podcast. O podcast voltado para finanças, economia, cultura e religião. Aqui nós discutimos de tudo de maneira leve, de maneira descompromissada, mas sempre trazendo informações importantíssimas, sérias e verídicas para o seu dia a dia. Me chamo Márcio Silva dos Santos, sou o host principal dessa noite e vamos tratar sobre assuntos que estão aí na mídia, um assunto que está em voga, que é o empréstimo consignado liberado pelo governo. Estou aqui com a co-host principal desse programa, mas que hoje vai ser a entrevistada, Kaliane Ribeiro, com mais de 10 anos, eu acredito, de experiência no departamento pessoal, e ela vai trazer aí curiosidades, informações voltado para essa situação, né, que está trazendo aí pra gente. Afinal de contas, é uma armadilha, é um benefício, o que isso é? Mas vou deixar a palavra com ela para ela estar fazendo a apresentação, para vocês estarem conhecendo um pouco melhor essa mulher incrível. Boa noite, pessoal. Boa noite, né? Vai aí, né? Minha filha, sinta-se à vontade. Aí você corta essa parte. Não, vou cortar não, vai ficar assim, sinta-se à vontade. Já começou na baixaria. Então, pessoal, todo mundo já sabe que eu já tá gravando de noite. Tudo bem com vocês? Espero encontrar todos bem. Então é isso, né? Esse é o nosso primeiro podcast, né? Espero aí muito sucesso. Desde já dar os parabéns por essa iniciativa, por essa ideia, né? Acredito que isso foi pensado de acordo às nossas conversas, né? Quem trabalha com a gente aí sabe que a gente discute temas polêmicos, mas de uma maneira que cada um tenha o seu ponto de vista e a gente respeita todos eles. E quem está com a gente aí diariamente sabe que é assim que a gente discute, né? Essas atualidades, esses temas, muitas vezes políticos, religiosos, mas polêmicos, mas de uma maneira tranquila e que fique claro. O nosso intuito é esclarecer, né? Trazer esse esclarecimento, pontuando algumas questões e deixando a nossa opinião, né? Nossos achismos aí. E de forma bem descontraída e divertida. Espero que todos gostem, né? Esse é o primeiro de muitos, então sucesso para nós, né? Que Deus nos abençoe, que dê tudo certo. E é isso, meu nome é Kaliane Ribeiro. Hoje eu trabalho, né, em um escritório de contabilidade, eu sou contadora e atualmente atuo na área de departamento pessoal. Para quem não conhece, departamento pessoal são aquelas pessoas, né, que trabalham com folha de pagamento, admissão, rescisão, férias, porque deixar claro aqui que às vezes tem gente que não conhece, né, a área. E esse assunto impacta diretamente na nossa profissão aí, na nossa atuação, na nossa rotina, que vai agregar aí mais um serviço, né? Embora seja algo que vá impactar diretamente a empresa, uma vez a gente é terceirizado, né? As empresas terceirizam o nosso serviço para estar fazendo, né, essas questões que eu contei anteriormente, e aí acaba que deságua na gente, né? A gente que está terceirizando esse setor, sim, acaba que a gente vai ficar com essa demanda a mais aí. O governo esquece que existe o contador, né? Não, o governo não quer nem saber de contador. E vamos deixar claro aqui, viu, gente? A gente não está aqui para passar pano para ninguém, não. O que tiver de falar, a gente vai falar, seja de governo, seja municipal, a gente está aqui para falar mal até da nossa própria profissão. A gente está aqui apenas para ninguém vai escapar. A gente está aqui apenas para tecer aquela que é a nossa opinião, né? Que a gente vai falar aqui, deve ser considerado verdade absoluta, mas a gente está aqui para dar aquilo que a gente acha, acredita que é a verdade. E muitas vezes a nossa opinião, a nossa verdade, a gente sabe que não vai agradar. Não, nem Deus agradou a todos. E é isso. Nosso intuito é levar, né, esse conhecimento de uma maneira dinâmica, didática, esclarecedora, porque às vezes a gente vê muito as pessoas debatendo. Hoje tem se falado muito nesse assunto, mas de uma forma mais formal, né, com uma linguagem muito difícil, que nem todo mundo tem acesso diariamente, acaba que não entende, né? Então a gente quer trazer uma linguagem mesmo, porque a gente também é trabalhador, a gente ainda é CLT. Dura realidade. E aí a gente tá por dentro, né? A gente tem discutido, tem visto
já participamos de alguns cursos, de algumas palestras, a gente tem um pouquinho aí de conhecimento para a gente estar compartilhando e debatendo aqui e chegar, né, no ponto de vista se é bom, se é ruim, se é mocinho, se é vilão, se é benéfico ou não, né? Mas deixando claro que é algo novo, começou agora, dia 21 de março. A CTPS Digital já está liberada para fazer, né, simulações. Já foram feitas mais de 40 milhões de simulações. É um empréstimo que o trabalhador, né, todo trabalhador ali que tem sua carteira assinada, seja ele CLT, trabalhador rural, né, empregada doméstica, todos os trabalhadores que têm um vínculo empregatício aí, né, que tem sua carteira de trabalho assinada, vai poder estar fazendo esse empréstimo. É uma MP, ainda não é uma lei, né, porque o consignado ele já existe, sim, mas são mais para órgãos públicos, né, algumas áreas específicas. Perfeito. Para essa parte de empresa privada ainda não, a gente não tinha. E aí com essa MP, né, que saiu agora no dia 12 de março, que é a 1292, ela traz essa alteração da lei 10.820. E aí ela fala justamente sobre isso, que agora, a partir, né, desse mês, os trabalhadores vão poder fazer seu empréstimo consignado na sua folha de pagamento. O alerta que a gente deixa é que isso pode ser extremamente perigoso para o trabalhador, né? Eu não sou da área do departamento pessoal, né? Eu fico mais envolvido na área contábil, na parte financeira. Mas quando você fala que o empréstimo consignado era mais voltado para os órgãos públicos, Sim. né? Mais voltado para a instância pública, mas eu, né, tenho quase 8 anos aí de experiência contábil. Eu já vi empresas emprestarem dinheiro anteriormente para seus funcionários. Existe. Então, mas o que essa MP, como você disse agora, está propondo é que esse empréstimo, então, não seja uma relação entre empresa e funcionário. Não. Seria uma relação entre empresa-banco ou entre empresa o quê? É o funcionário, perdão. Isso. Seria o funcionário e o quê? E o banco. E o banco. E o banco. Só que nesse meio termo aí, vou usar aqui a linguagem, né, que a gente está enfiar as empresas aí, vamos dizer assim, de gato no navio, porque assim, quem tinha que ter essa tratativa direta era o trabalhador e o banco. Só que o que eu acredito que essa proposta visa é dar uma garantia para os bancos que esse empréstimo ele vai ser pago. Uma vez que não vai ser o trabalhador que vai pagar diretamente, vai ser descontado de folha de pagamento. Mas, deixando claro que, embora seja a obrigação do empregador fazer o desconto e fazer esse repasse, a gente tem umas regrinhas aí que se o trabalhador ele não tiver um limite para ser descontado, né, o empréstimo ultrapassar esse limite, cabe ao empregado procurar o banco e pagar. Mas espera aí. Antes da gente chegar nessa parte, então quer dizer que isso será um desconto em folha. Sim. Ali do funcionário. O funcionário vai receber o contra-cheque dele ali no dia que recebeu o pagamento, e quando ele olhar o contra-cheque dele vai ter a informação que houve esse desconto. Sim. Eu sou um funcionário, eu optei lá na minha CTPS digital em optar, né, por esse empréstimo consignado. Sim. O banco entrou em contato comigo com a simulação que eu fiz. Isso. E me ofereceu. Eu aceitei. Isso. Esse valor já vai vir descontado, então, no meu contra-cheque, na minha folha, no meu salário. Isso. Porém, quem faz esse repasse para os bancos é a empresa. Isso. Através do FGTS digital. Entendi. E qual a vantagem disso? Sinceramente? Sim, sinceramente, eu quero entender. Eu não vi vantagem nenhuma, né? Assim, a princípio. A gente está falando de um empréstimo que eles estão vendendo como algo muito benéfico, algo muito bom, com as taxas de juros menores que de alguns bancos, mas a gente já está vendo algumas simulações que, por exemplo, iniciou com 3%.
O empréstimo vai ser 2%, mas já tem gente fazendo simulação que já está em 5%. Isso vai variar muito de acordo com o banco. Mas 5% ao mês ou 5% ao ano? Ao mês. É uma taxa de juros muito alta. Ao mês. E assim, vejo sim algumas pessoas mesmo assim ainda querendo optar por isso, né? Mas eu vejo uma taxa de juros muito abusiva. Quer dizer, vou retirar o que eu disse, porque a tratativa de juros ou taxas abusivas, né, é de acordo com a lei. Mas assim, é realmente muito inviável. Porque quando eu ouvi esse assunto a primeira vez, eu não vou mentir para vocês, eu fiquei muito interessado até eu mesmo praticar aí, tomar esse dinheiro emprestado para sanar algumas dívidas que eu tenho. Não é que eu tenho dívidas impossíveis de serem pagas, mas eu pensei que poderia ser uma forma de eu estar concentrando essas dívidas num lugar só. Sim, o que seria bom, né, quando você tem uma dívida que o juro é maior do que esse empréstimo que você vai fazer, a taxa de juros, né, que é menor, e você trocar essa dívida é algo bom, né, financeiramente falando, seria interessante, se fosse para essa a intenção. Mas aí, pelo que você está me trazendo agora, é que esse pensamento inicial que eu tinha está indo por água abaixo, porque a taxa de juros já está chegando muito próxima, que seria a taxa de juros de um cartão. Sim. E isso, a gente está falando de taxa de juros que está lá na CTPS digital. Mas a partir do momento que você faz a simulação, que você solicita, né? E que os bancos ficam sabendo que você tem interesse nesse empréstimo, os bancos vão começar a te mandar propostas, que aí o trabalhador é que vai escolher qual melhor se encaixa, né? Aí no seu bolso, aí né? De acordo com a taxa de juros que esses bancos vão te oferecer. E aí pode variar. A gente está falando de uma taxa que ela é variável, vai de banco para banco. Então, é interessante vocês ficarem atentos de como esses bancos vão estar passando esse empréstimo para vocês aí com relação a essa taxa de juros. Não, ok, estou entendendo o que você está falando, mas como que eu, cidadão comum, vou ter noção de tudo isso que você está falando? Por exemplo, eu sou o seu Joaquim que vende peixe na feira. Sim. E aí estou precisando de um dinheiro extra para fazer meu dinheiro render na minha casa porque eu tive uma baixa de vendas aí. Aí tá chegando agora a época, né, da Sexta-feira Santa, onde eu tenho um aumento da venda porque o pessoal não vai consumir carne. O pessoal vai querer consumir o peixe. Mas eu preciso de uma renda para me manter até esse dia. Aí eu opto em tomar um empréstimo. O senhor tem carteira assinada? Seu vendedor de peixe é um autônomo? É verdade. É porque esse empréstimo é só para quem tem CLT. Exatamente. Então a gente esquece o que eu falei. Esquece. Mas é bom para isso ficar claro, porque nem todo mundo vai ter acesso. São para as pessoas que estão com vínculo ativo na sua carteira de trabalho, tá, gente? Então, assim, esse empréstimo, vocês vão, né, vai lá na CTPS digital, faz a simulação, solicita, né, na verdade, mas lá você consegue ainda fazer uma simulação, lá você já tem uma noção mais ou menos de quanto vai ficar. Aí essa simulação dispara lá, né, um alerta para os bancos, dizendo que você tem interesse, os bancos vão te mandar a proposta. Se você fechar com algum banco, essa informação vai para a empresa através do DET, né, que é uma plataforma aí que a gente fez as senhas para todas as empresas. Lá no escritório nós já fizemos. E agora a gente vai ter que fazer esse acompanhamento mensal, porque é uma plataforma que ainda não está funcionando 100%, os e-mails ainda não estão chegando corretamente nas empresas, né, porque é uma plataforma de de notificação. Né, por lá que chega toda a notificação para as empresas, seja de causas trabalhistas, de notificação de intimação, tudo envolvendo essa área, inclusive agora os empréstimos consignados. Então vai chegar esse e-mail, a empresa vai receber, né, consequentemente passar para as contabilidades ou para a pessoa responsável pelo departamento pessoal, que tem empresas que têm esse setor internamente, e essa pessoa vai ficar responsável por fazer o lançamento do desconto no contra-cheque do funcionário. Lembrando que a gente só vai poder descontar até 35% do valor do funcionário que ele tem a receber. Certo. Ó,
antes de... Pronto. Só uma dúvida que eu tenho. Perfeito, vamos dizer que a gente está no melhor do mundo, o funcionário conseguiu tomar esse empréstimo aqui. Vamos ignorar por enquanto aí essa taxa de juros que deu uma subida aí, segundo você, desde quando o projeto começou ali no campo das ideias e agora como ele está sendo implementado de verdade. Como é tudo novo, tá mudando muito, né? Entendi. É interessante até aguardar aí para ver até... O funcionário fechou o empréstimo. Sim. Quais os riscos que esse funcionário tem? Já que quem está fazendo esse repasse não é ele diretamente aos bancos, mas a empresa para a qual ele trabalha que está fazendo esse repasse para os bancos. Qual o risco que esse funcionário tem? Porque assim, infelizmente, a gente sabe a realidade de muitos, a gente sabe que tem sim empresas e empresários que sonegam a FGTS, que não repassam a FGTS para o governo. Infelizmente. Qual o risco que um funcionário está correndo numa empresa como essa? Nessa situação onde o empregador é que não vai fazer o repasse, a penalidade é para o empregador. Uma vez que ele é obrigado, não é uma escolha, não é uma opção não, tá, gente? Não é uma opção o empregador descontar, não. Isso é fato e está lá na MP, vocês podem procurar lá e ler. O empregador tem que fazer o desconto, tem que fazer o repasse. Uma vez que esse repasse não for feito, sim, através do FGTS digital, a gente está falando de uma guia que vence aí todo mês, dia 20. E aí, um exemplo, chegou dia 20 e a empresa não pagou o FGTS. E a gente vai ter um problema, porque não vai ter como gerar essa guia com esses valores do consignado. A gente vai conseguir gerar a guia com os eventos da folha. O consignado, a empresa vai ter que entrar em contato com os bancos que os funcionários fizeram o empréstimo para poder estar sanando essa pendência. E muito cuidado, porque se a empresa demora de fazer esses repasses e torna uma prática comum, ela pode sofrer aí penalidades administrativas, civis e penais, porque está se apropriando de algo que não é dela, uma vez que descontou do funcionário e ela deveria ter repassado. Que é o que acontece mais ou menos com o INSS, né? O INSS é descontado do funcionário e repassado para a Previdência. Entendi. Então, nesse caso, você diria que o risco maior seriam para os empresários? Nessa situação, sim. Nessa situação. Agora, sim, então, vamos dizer a outra situação. Você falou que, por lei hoje no Brasil, a gente só pode descontar até 35% da folha do funcionário? Nessa situação aqui desse empréstimo, sim. No caso do empréstimo, isso, 35%. Só 35% do... E o que acontece se a parcela, sim, que for gerada para esse funcionário for maior que 35%? Aí ele tem que procurar o banco e sanar o restante. Aí já fica responsável o empregado. Então, porque ele não teve verbo suficiente para quitar a parcela naquele mês. Então, vamos lá. Vi duas situações aqui. Sim. Em uma situação, a primeira, que foi o caso que eu te perguntei, a responsabilidade se torna da empresa, caso ela não pague a guia, não, sim, repasse a guia. Sim. E caso seja refeita essa guia, né, recalculada, a guia do FGTS, ela vai sem os valores do empréstimo. Sim. E a empresa ativamente vai ter que ir atrás dos bancos para conseguir essa parcela que não foi repassada. Isso, com juros, multa, tudo. E aí fica a responsabilidade dela fazer esse recolhimento com juros e multa. Tem juros e multa. Isso. Sim, normalmente. Juros de mora, multa de mora. Eu acredito que sim, como não está rodando ainda, né? A gente ainda não tem nenhuma situação, porque a gente só vai poder começar a descontar em maio. Só a partir da folha de maio, na folha de pagamento. Entendi. Nessa folha agora de abril ainda não entra. Mesmo que já, né, alguém já tenha feito aí o empréstimo, desconto mesmo só na competência da folha de maio. Perfeito. Então, se a pessoa recebe em maio, 31 de maio, ela já vai ver esse abatimento. Agora, se ela recebe só dia 5 de junho, ela só vai ter consciência desse abatimento então, em 5 de junho. Sim, quando ela recebeu o pagamento de maio. Então, mas é bom explicar isso. Sim. Para deixar claro. Outra situação, que foi a segunda questão que eu te perguntei, é então, se o desconto for maior que 35%, o abatimento ele for maior que 35%, a responsabilidade agora então é do funcionário. Exatamente. Mas, se o funcionário ele já não recebe
o suficiente para ter esse desconto dos 35%. O que me garante que o funcionário vai ter dinheiro para pagar o restante da parcela que cabe. Aí, meu amigo, ele deveria ter feito as contas antes de optar pelo empréstimo, porque ele vai entrar numa bola de neve. E qual o risco para esse funcionário? Aí, o nome negativado é um empréstimo normal, como se você tivesse feito em um banco. Vai funcionar, eu acredito que como funciona qualquer empréstimo. A única diferença é que o valor da parcela vai ser descontado do contra-cheque, diretamente do contra-cheque. É por isso que eles estão dizendo que estão dando uma taxa de juros menores, a acessibilidade é maior, porque eles estão com essa garantia, né, de que vai ser pago, porque já vai vir direto do contra-cheque. E fora isso, eles têm como garantia o FGTS e a multa dos 40%, que vai ser utilizada aí como garantia. Aí, só para informação de vocês, se caso o funcionário for desligado, ele pode dar de garantia aí até 10% do FGTS, da conta dele do FGTS, e até 100% da multa dele rescisória. Ok. Agora, até onde eu entendi, né, eu não sei, mas até onde eu li, eu entendi que isso também fica opcional do trabalhador fazer essa opção ou não. Eu tava hoje, né, dando uma olhada no Instagram e eu vi algo interessante. Eu vi uma pessoa no Instagram comentando sobre essa questão do empréstimo consignado e tinha alguém no comentário fazendo a seguinte eloquência, né, tecendo o seguinte comentário. Sim. Falando que a taxa de juros do empréstimo, o povo está reclamando dessa taxa de juros do empréstimo consignado, e que de alguma maneira o seu FGTS fica atrelado a isso, o seu saldo de FGTS fica atrelado a esse empréstimo, e que ele é usado como garantia para o seu empréstimo. Sim. Então isso realmente é verdade. Sim. Aquele dinheirinho que é pouco, que o governo obriga o empregador a depositar, que eu gostaria que viesse para mim, aqueles 8%, mas que vai lá para uma conta do governo, Exatamente. lá para a conta da Caixa. É porque ele acha que você não tem capacidade de administrar seu dinheiro, não. Aí precisa ter essa continha para quando você sair, para quando você for demitido, você ter esse respaldozinho Então, bora durante comigo. os Mas, meses. gente, ó, pensa comigo, gente. Olha que absurdo. O FGTS hoje rende pouco mais que 3% ao ano, se eu não me engano. 3% ao ano. 3% ao ano, gente, 3% ao ano. O empréstimo consignado tá, em casos como você citou, tá chegando a 5% ao mês. Como que vão usar de garantia algo que está rendendo menos do que o empréstimo que eu estou tomando e mais, está rendendo menos que a inflação? Exatamente. Ou seja, veja aqui um claro movimento que infelizmente, nesse primeiro momento pelo menos, está mais prejudicando você, está mais me prejudicando do que de fato está me trazendo à luz. É porque, na verdade, O brasileiro, o pobre, só se lasca. A gente só se lasca. Você já percebeu? Tudo que é, ó, a gente trabalha para conseguir o nosso teto ali, a gente trabalha para conseguir o nosso pão de cada dia. E aí vem uma proposta dessa, pintada de ouro, né? meio que indecente, eu diria. Exatamente, a proposta pintada de ouro, mas que no final é merda. É que nem aquela piada, tem cheiro de merda, parece merda, tem gente que vai provar pra saber se é merda de verdade. Então eu fico um pouco assim, triste, porque eu estava esperançoso em conseguir esse empréstimo. Mas Vamos ter fé que vai melhorar, né? olha, Não tem nada definido, como eu falei, ainda é uma MP. E ainda vai ser votada, ainda vai ser discutida aí. A gente não sabe nem se vai pra frente, assim, pra ser uma lei. Mas já tá em vigor. Tá em vigor. É uma então, que já tá em vigor. Então, assim, tem gente, você mesmo trouxe os dados, Sim, tem gente sim. que já tomou. Mas aí, se não passar, que eu duvido muito, duvido que isso não vai passar. Sim. Mas aí, só é deixar de fazer. Quem fez, quem não fez, não vai fazer mais. Mas aí, eu acredito que não vai... A merda já foi feita. Não vão se opor, não, porque isso é uma manobra, né? Isso é mais uma manobra de dizer que está ajudando o trabalhador, porque é a política do nosso governo atual, né? Dizer que é dos trabalhadores, do pobre, e deixando o povo cada vez mais pobre. Tá cumprindo o prometido. Gente, nada contra, mas
minha visão é essa, viu? É um governo que, infelizmente, visa o benefício do pobre. Cuidado, viu? Cuidado que a gente tá podendo falar muita coisa, não. É... Eles falam tanto de democracia, mas não são nada democráticos. A gente tem visto Olha, aí o que tem acontecido. A gente tá no começo ainda, a gente vai se dar a liberdade poética de ignorar alguns fatos aqui, viu? Não, tá tudo ótimo. Tá tudo ótimo. Maravilhoso, Tudo tudo perfeito, maravilhoso. tudo perfeito. E assim, o que me deixa ainda, né, mais desesperançoso com isso? É que assim, existem pessoas que realmente veem nisso uma esperança de conseguir algo melhor. Por exemplo, a gente vai lembrar aí que em 2020, infelizmente a gente passou pela pandemia. E que foi, assim, algo extremamente, né, impactante para a sociedade moderna. Sim. A gente teve que trabalhar durante a pandemia, porque fomos considerados trabalhos essenciais e o nosso trabalho, principalmente o seu, foi impactado diretamente. Foi o período que mais trabalhei. Mas, durante a pandemia aconteceu um caso que foi o quê? O auxílio emergencial. Sim. E eu lembro perfeitamente de pessoas que utilizaram do auxílio emergencial irregularmente, de pessoas que não tinham necessidade de receber e receberam, e agora estão tendo que devolver. Eu ia falar isso, você viu que já saiu aí, muita gente vai ter que devolver esse dinheiro aí. Eu vi. E pessoas que usaram para superficialidades. Exatamente. Como, por exemplo, teve gente que usou para comprar iPhone, teve gente que usou para comprar uma televisão dentro de casa, sendo que o auxílio emergencial não era para isso. Não. Qual a minha preocupação com o pobre? Com a pessoa, né, que falta ali um pouco de sabedoria mesmo do uso. Sim. É a pessoa gastar esse dinheiro com superficialidades, com trivialidades. Gastar esse dinheiro muitas vezes para comprar um iPhone, para financiar uma motinha. Porque a pessoa que usa a moto ainda para fazer iFood ainda vai. Mas é a pessoa que compra a moto para fazer que nem um corno, só passar na porta dos outros um ano. É essa pessoa que me indigna. Mas é isso, cada um que sabe de si, né? Eu vejo assim, pode ser uma oportunidade para muitos, sim. É válido, né? Desde que a taxa de juros aí, desde que o banco, né, que você fizer a simulação, realmente esteja com a taxa de juros boa, né, acessível, mas faça com consciência, né, porque a gente sabe que no contra-cheque já vem alguns descontos, né? A gente tem aí o desconto do INSS, a gente tem o desconto do Vale Transporte, tem gente que paga a taxa do sindicato, né, as taxas, as contribuições. Vamos falar de sindicato aqui, não. Não, mas é porque é descontado, Não fala né? de sindicato não aqui. Não, isso aí a gente abafa. E tem esses descontos, tem desconto de plano de saúde, tem descontos de pensão alimentícia. Então, assim, tudo isso você tem que pensar e analisar se realmente faz sentido para você. Porque vai ser mais um desconto na sua folha aí durante um período. E às vezes o que era para lhe ajudar vai lhe atrapalhar. Porque vai faltar lá na frente. Tem empresas que fazem adiantamento. Chega ali dia 15, dia 20 adianta ali 30, 40, até 40% do salário do funcionário. Ou seja, um funcionário que já tem um adiantamento e aí depois vem com essa avalanche de descontos, no final do mês ele pode entrar em negativo. Você falando isso me deu um estalo aqui na cabeça. A pessoa que recebe, né, que já recebe um adiantamento, quando ela for receber ali de fato o pagamento da folha, ela vai ter o desconto do adiantamento. Esse valor que ela recebe do desconto do adiantamento já conta como o valor dos 35%? Não. Ou os 35% tem que ser do líquido que ele vai receber? Não. Preste atenção. Os 35%, ele é em cima do líquido. É assim. Você vai pegar os eventos desse funcionário que incidem em INSS. Salário, a soma, né? Tem salário, gratificação, hora extra, comissão. Você vai pegar ali os proventos, tudo que ele tem a receber. Os descontos só vai ser possível, aí você vai pegar ali a base do INSS dele, Sim. né? Aí dessa base do INSS você vai ter esses descontos que são obrigatórios por lei. Sim. E vai abater para chegar no líquido. Perfeito. Adiantamento não é obrigatório por lei, foi uma opção do funcionário. Então ele vai entrar para a base dos 35%.
Só que aí quando ele for receber o pagamento, ele vai ter o adiantamento e vai ter a parcela do empréstimo. Então assim, isso é muito confuso e muito perigoso para quem recebe adiantamento. Então pode literalmente acontecer o fato de pessoas recebendo, eu não vou dizer zero, não pode. Porque eu acho muito difícil a pessoa, né, ficar sem receber nada. Não, mas não pode mais na situação que você está falando, pode acontecer. Não, eu pensei que você ia falar da folha negativa, eu ia dizer não pode. Não, mas folha zerada pode sim. Então, pode é isso que eu ia falar. Eu acho difícil, mas pode acontecer. Não é difícil não. Hipoteticamente pode acontecer. Pode acontecer. Eu pensei que você ia falar da folha negativa. A folha não, folha negativa eu sei que não existe. Não tem como o funcionário dever à empresa. Isso aí não existe. Sempre vai ficar jogando pro mês subsequente. Então, na verdade, o que a gente tem aqui com o empréstimo consignado, né, novamente, é um cavalo de Troia. É algo que parece ser um presente, ali um presente muito bem quisto, muito bem pintado, sim, mas que pode literalmente destruir a vida financeira de uma pessoa, a vida financeira de um trabalhador. Sim. E você, como alguém do departamento pessoal, uma profissional do departamento pessoal, como eu falei, tem mais de 10 anos de experiência na área, como é que você agora, Kaliane, sim, enxerga essa situação nas empresas? Não estou falando agora da questão do funcionário. Estou falando para as empresas. Como que você enxerga isso? Sinceramente. Sim, eu quero sinceridade. Queremos a verdade. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo. Porque foi imputado aí para o empregador algo que ele não tem nada a ver. Nada a ver. Entendeu? Porque assim, a gente já tem... Qual a finalidade? Porque a gente já tem empréstimo direto no FGTS. A gente já tem o saque aniversário. Perfeito. E tem esses empréstimos do FGTS. Por que o governo não liberou o FGTS para o povo? Agora quer fazer empréstimo? Não faz sentido, gente. Olha, eu tenho uma opinião, eu vou deixar aqui. Lá, você tem dinheiro para advogado? FGTS é uma maneira educada do governo lhe roubar. Entendeu? É uma opinião minha. O FGTS, pra mim, aqueles 8% tinha que estar na mão do trabalhador. Aí tem gente que pode falar, mas o trabalhador não tem educação financeira para cuidar do próprio dinheiro. Poxa, gente, se isso não é chamar a gente de burro, é o quê? Mas, desculpa de interromper, continue. Mas faz muito sentido isso que você está falando, que hoje mesmo eu estava assistindo um canal de uns irmãos gêmeos que eles falam sobre investimento. O canal deles é muito bom. E eles falam justamente isso. Um trabalhador hoje, um exemplo, que ganha ali seus 5 mil reais e tem 400 reais de FGTS. A gente tá falando um valorzinho até bom, né? Aí, vamos supor que ele tem 400 reais de FGTS. Em 10 anos, se ele aplicasse, aí ele fala lá a linguagem dele de aplicação, né? A não sei quantos por cento, não sei o que. Daqui a 10 anos ele estaria com 166 mil investido lá, rendendo no seu investimento lá, sim, 166 mil. Eles fizeram o mesmo cálculo no FGTS, com os 3% ao ano. E aí, no final de 10 anos, o trabalhador estaria com quanto? Um pouquinho mais de 88 mil. Então, quando você enxerga o FGTS por esse ângulo, você vê que, de fato, é algo que a gente perde dinheiro. Porém, é muito enraizado na cabeça do trabalhador, e isso é porque foi nos vendido dessa forma, que o FGTS é o quê? É meus tempos. Você vai falar com o trabalhador hoje, eu quero meus tempos. Eu trabalhei 15 anos na empresa, eu só tenho isso para receber? É verdade. Por isso, meus queridos. É verdade. Porque não rende nada. A empresa paga, né? No caso, repassa para o governo aí, para o banco. O banco administra o seu dinheiro. Aí, se você for naquele banco para fazer um financiamento de uma casa, ele vai lhe botar a casa ali, o dobro do valor dela, ainda vai usar o seu dinheiro para bater o financiamento. É bem isso mesmo, tá? Gente. E eu não estou dizendo que isso é uma coisa ruim, porque eu fiz uso disso. Não, pelo mas menos, foi a única maneira que eu tive de pegar meu dinheiro. Eu já falei isso, pelo menos é uma maneira de você usar seu dinheiro. Exatamente. E a pessoa que já tem a sua casa e tá com esse dinheiro lá parado, faz o quê? Exatamente.
Exatamente. Então, assim, Ou a você- pessoa que não tem condições Agora, de comprar carro analise. e tá fazendo Você isso. não pode pegar seu dinheiro tá lá, eu quero comprar um carro agora, eu quero pegar meu dinheiro para comprar um carro. Não, você não pode. Só se você for desligado e tiver alguma doença grave, né? Ou quando o governo decide liberar. Mas você pode usar ele como aval de empréstimo. Exatamente. É Como é isso que que eu não é tô isso? conseguindo entender. É um dinheiro que é meu, mas não está comigo. E se eu quiser sacar ele, eu não posso. Mas aí o governo chega pra mim e fala: não, meu querido, faz o seguinte, toma esse dinheiro aqui que eu tô lhe dando e você usa esse que já é seu como garantia. Exatamente. Mas o que eu tô te dando, os juros é de 5% ao mês. E o que rende é 3% ao ano. Gente, eu A acho conta isso não bate. absurdo, A gente. conta não Gente, bate. eu acho isso um Não, absurdo. é revoltante. Quando você começa a estudar e você vê como é feita as coisas no Brasil, é revoltante. E aí eu falo de muitos anos aí, não tô falando nem do governo passado, nem do governo atual, porque é algo que vem de muito tempo. É algo cultural. Infelizmente, é algo estruturado na nossa. É. Como você falou, E na nossa outra, mente. E o problema do Brasil não é só os políticos não, é o próprio brasileiro. Porque o que acontece? Muita gente só quer ter vantagem. É verdade. E vão fazer esse empréstimo achando que vão ter vantagem em alguma coisa. E muita gente vai pegar aí uma galinha pulando por conta disso. A gente tem uma estatística aí, um exemplo, e já tem se falado aí nos bastidores, não é nada oficial, com relação ao seguro-desemprego. E aí eu quero trazer isso à tona porque isso é grave. Como assim? Essa eu desconheço. De pessoas que pedem para dar baixa na carteira para poder pegar o seguro-desemprego. Gente, quem não sabe, isso é uma fraude contra o Ministério do Trabalho. E a gente tem visto muita gente fazendo isso nas empresas, porque você chega num histórico, né, da empresa ali, tem funcionário que já saiu, já entrou 4, 5 vezes. Aí você pergunta, por que isso? Ele foi demitido e foi contratado? Não. Isso pode gerar. Isso é os acordos gente, que são isso feitos. pode gerar processo administrativo. Com certeza. Processo trabalhista, tanto contra a empresa, tanto contra o próprio funcionário. E o que é pior, o que é pior, que a gente pode perder esse eu não sei se é um benefício, mas a gente pode perder essa questão, porque quem está desempregado sabe que o seguro, para quem realmente está desempregado, sabe que o seguro aguenta as contas aí por uns meses, até você se realocar novamente no mercado de trabalho, e todo mundo pode ser prejudicado, porque se for tirado, como a gente, né, já escuta aí um zumbido, né, todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder. Olha, e aí por conta de todos pagam. Inclusive, pra gente, né, porque a gente começou com o empréstimo consignado, a gente já falou da FGTS, estamos aqui agora falando de rescisão e seguro-desemprego. Como que você enxerga essa situação hoje do país voltado justamente para essa área? A área pessoal, a área de salário, porque o que acontece? Eu vejo essa situação do empréstimo consignado, justamente uma tentativa do governo de tentar driblar essa situação da FGTS, justamente ali que você falou, porque eu lembro que no começo do ano de 2024, eu lembro um zum no governo de que iriam acabar com o salário, com o saque aniversário da FGTS. Só que parece que eles não conseguiram, porque a pressão, tentaram botar a pressão ali, mas viu que realmente o povo gostou da situação. Foi bem aceito. E eu tô vendo que essa situação do empréstimo é uma maneira de tentar burlar isso. Porque o que acontece? É uma maneira de literalmente endividar a população. Era isso que eu queria. Eu não queria chegar nesse ponto, gente, mas é a minha opinião. Mas tá parecendo que é isso. É isso, tá parecendo mesmo. Eles estão parecendo que estão querendo. É porque, na verdade, se a gente for analisar, o país hoje está com uma taxa altíssima de juros. A inflação está bombando. O preço do ovo está um absurdo, eu estou indigna. Porque era a única coisa que a gente conseguia comprar. O pobre não tinha carne, a gente fazia o quê? Comprava ovo. Até o ovo hoje está difícil. Nada tá bom. A segurança péssima. A gente tem visto aí o crescimento
de tudo que é ruim. Não vou nem entrar nesse mérito porque é assustador e alarmante. É só você pegar os dados e você vai ver. Então, assim, é querer tapear, entendeu? É querer tapear, é querer ganhar tempo, é querer continuar com aquele discurso que não engana mais ninguém, de que está ajudando, e quando na verdade você está tornando as pessoas refém de si mesmas, do seu próprio salário, do seu próprio dinheiro. E ainda é capaz de culpar até a empresa, né? Com certeza, eu tenho certeza que sim. E criar aí uma situação porque a gente tem visto crescimento. Porque na verdade, rapidinho, os funcionários, né, acham, e aqui eu não vou entrar no mérito geral, que é o seguinte: eu ganho pouco porque meu patrão paga pouco. Pode acontecer sim, mas o funcionário, e eu costumo dizer o seguinte, às vezes é pouco para quem recebe e muito para quem paga. Porque o empregador não tem só o valor daquele salário líquido ali do funcionário para pagar. É verdade, é verdade. Se você pegar o custo de um funcionário, você recebe um valor e a empresa tem umas despesas que você praticamente o dobro, quase o dobro. Então, assim, é algo complicado. E por que a gente não pode ter uns salários melhores? Né? Porque a carga tributária é altíssima. A gente paga, o Brasil é o país que mais paga imposto no mundo. Olha, você pode até me corrigir. Eu ia falar, não era. Mas com a reforma tributária, o nosso IVA vai ser. Vai bater esse recorde. O nosso IVA, em alguma coisa no mundo, pelo menos, a gente vai ser em primeiro lugar. Jesus, não acredito nisso não. Com a reforma tributária, o Brasil vai ser o país com o maior IVA mundial. Inclusive, acho que isso aí vai ser um tema do nosso próximo encontro. A gente vai ter que chamar reforço aí do pessoal do fiscal. A gente vai ter que conversar isso aí. É um assunto assustador. É outra situação aí que vai Se pegar. Se você acha que tá ruim agora, meu amigo, vai piorar. Mas deixa eu te dizer, essa conversa nossa com o empréstimo consignado não acabou. A gente vai voltar aqui para conversar mais sobre isso. Porque eu tenho certeza que novas atualizações vão vir. Vai rodar ainda muita água nesse rio. E eu tenho certeza que em algum momento isso vai dar merda. Que ainda não deu. É porque nem começou, como é que vai dar merda? Não, mas porque no Brasil a gente já começa assim. Aquele meme, vai dar merda. E se não der? E se der? Vai dar merda. É. E graças a Deus, o brasileiro ele tem uma capacidade incrível que é rir da própria desgraça. É verdade. Então assim, tudo a gente leva na graça, a gente leva, né, na leveza, sim. Mas é uma situação preocupante real. Situação de pessoas que podem, como você falou, estarem no dia ali de receber o salário e literalmente por conta de algumas situações ter zero para receber, porque já recebeu um adiantamento. E só deixando claro, não tem aquela questão do funcionário dizer, hoje eu estou apertado. Não desconta não, como às vezes a gente vê em adiantamento. Sim. O funcionário vai lá e faz um adiantamento, aí chega no mês, passa um aperto. Aí chega lá, não desconta o adiantamento não, desconta mês que vem. Isso não vai poder fazer não, viu? Uma vez que você fez o consignado, tem que descontar. É obrigatório o desconto. É obrigatório descontar. Mas eu quero ajudar meu funcionário, coitadinho, tá passando necessidade. Nem pensar. Ele tivesse pensado antes. O funcionário tem que pensar assim antes. Se eu quiser, então ali eu tenho que tirar do bolso. A gente só não vai poder descontar se ultrapassar os 35% do valor da parcela. Mas até os 35% tem que descontar. Tem que descontar. Tem que descontar. Meus amigos. Vou dizer pra vocês. Cuidado. Pense bem. Escute a voz. Pense bem antes de fazer. Inclusive, se alguém quiser fazer, pode procurar a gente. Que a gente vai lá e faz o quê? Analisa se é interessante ou não pra você. Porque muitas vezes você tá achando que é a galinha dos ovos de ouro é a galinha de só ovo dourado, meu amigo. Você tá achando que é bem, isso é maldição. É maldição. É verdade. Então assim, pra gente encerrar esse assunto de vez, como que você imagina aí, já que você falou que é um MP, como você imagina que isso vai estar tramitando pra frente? Você acha que isso tem chance de virar lei? Sim. Você acha que isso vai continuar só na MP, que vai ser algo por agora, um período excepcional de 2, 3 anos, ou você acha que é uma tendência e veio para ficar isso aí? Como é que você enxerga? Como você falou, né?
a gente não sabe como é que vai ser o comportamento das pessoas diante dessa situação. Eu acredito sim que vai virar uma lei. Talvez não, devido à repercussão que isso tem tido. A gente tem visto muita gente falando de forma muito negativa, porque realmente a gente tenta até ver com bons olhos, mas não faz sentido. Da forma como está sendo feito, não faz sentido. Então, talvez, futuramente, né, tendo em vista a demanda, a gente começou dia 21, parece que já tem 11 mil pessoas que já aderiram ao empréstimo. Não foi nem que fizeram a simulação, 40 milhões foi que fizeram a simulação. Acredito que por curiosidade, para saber como é que ia funcionar. Mas 11 mil já fizeram. Então, assim, daqui a 1 ano, 2 anos, como é que vai estar toda essa situação? A gente vai ter maturidade suficiente para lidar com tudo isso, né? Com toda essa questão. Uma vez que o próprio governo diz que a gente não pode ter acesso ao nosso próprio dinheiro, que é o FGTS, como você falou. Mas a gente tem maturidade para administrar os empréstimos, assim. Não, claro. Então, claro. assim, Dinheiro que é meu eu não posso, o dinheiro que é do governo eu posso ter acesso na hora que eu quiser, já que eu vou ter que devolver. Exatamente. E com juros. E com juros. E aí, mais altos do que ele com seu dinheiro. E aí, eu acredito sim que isso vai para frente, sim. E não sei como é que vai estar. Não sei como é que vai estar. A gente, da nossa parte, com relação à nossa prestação de serviço, os sistemas, eu acredito que vão pensar em alguma forma da gente estar tendo essas respostas mais rápidas, fazer esse encontro de contas aí, porque a gente vai ter que fazer esse encontro de contas mensal. Olha, eu não queria dizer nada não. Você está falando de sistema, isso e aquilo outro, mas eu tenho visto justamente o caminho contrário. Esses dias saiu uma notícia aí do governo até cobrar para você pagar seus impostos. O governo cobrar para você gerar o imposto que você vai pagar. Turma com essa. Então você está falando que os sistemas vão dar um jeito aí? Eu não sei não, porque tudo depende do governo, infelizmente. É verdade. Turma com essa, viu, gente? A gente está vendo aí que agora a gente entra em algumas plataformas para gerar os impostos e os encargos, né? O governo agora quer cobrar a plataforma que a gente usa, a gente vai ter que, tipo assim, pagar para poder entrar lá na plataforma para gerar as guias. Gente, é o cúmulo do absurdo. E vamos parar por aqui, senão a gente vai ser processado. Não, eu acho que essas conversas são pertinentes, sim. Não é proibido, mas fica aí. É o primeiro de muitas discussões, é o primeiro de muita luz que a gente vai trazer alguns temas aqui. Sim. Como aquilo que você falou, né? A gente sempre conversou muito em off. É verdade. E em off as conversas são piores. Detalhe, gente, pra quem não sabe, a gente é colega de trabalho. E lá a gente tem uma equipe que quando saem essas atualizações, a gente conversa isso do jeito que a gente está conversando aqui. Debatendo, cada um trazendo seu ponto de vista. Eu acho que foi por isso que você teve essa brilhante ideia de fazer esse podcast, porque muita discussão foi muito boa, né, nesse ambiente, nessa dinâmica. Sim. E acaba que a gente fica sabendo ali um pouquinho de cada assunto, um pouquinho de cada departamento, se atualizando com o colega, né? Às vezes vai para outro estado, vai para outra cidade para fazer um curso, para fazer uma reciclagem. E a gente vem com essas novidades e a gente acaba fazendo essa discussão aqui. Então, assim, a gente não tem a verdade absoluta, né? É muito do nosso achismo, da nossa visão. A gente não está aqui. Especialistas em Eu tenho até medo desse negócio de especialista, viu? Quem sabe, sabe. Em vozes da minha cabeça. E aí, a gente só quer mesmo trazer informação de uma forma mais descontraída. E a gente não tem a verdade absoluta, a gente não sabe de tudo, né? A gente tá aqui para aprender e passar um pouquinho do conhecimento que a gente sabe. Sim, com certeza. Né? Compartilhar. Como o Karliane falou, gente, aqui é um ambiente de conversa, um ambiente de trocar ideias, um ambiente que é aberto para vocês também, inclusive. Vai estar aberto os comentários para vocês poderem colocar sugestões de temas, dúvidas,
colocar o entendimento de vocês também do que está acontecendo. Se vocês discordam completamente da gente, vão lá também nos comentários, coloca qual a visão de vocês, justamente porque a gente não é dono da verdade. A gente só quer discutir o tema. Esse podcast nasceu justamente por conta disso, foi o que ela falou. Eu amo discutir de tudo que vocês imaginarem. Da lei aí complementar, né, da MP, da medida provisória do empréstimo consignado, até mesmo séries e filmes que a gente vai lá e assiste e a gente vê algo interessante. Então, assim, esse podcast é para isso, para a gente discutir o que vem na nossa cabeça aqui, o bedelho, mas sempre trazendo coisas que sejam importantes para a vida de vocês. Coisas que vão poder transformar a vida de vocês, coisas úteis que vocês podem levar para a vida. Então, assim, sintam-se à vontade, esse canal é meu, é dela, mas pode ser um pouquinho de vocês também, com vocês compartilhando, dando like, comentando aí, seguindo a gente também lá no Instagram. A gente vai soltar esse vídeo, né, na verdade, áudio lá no Spotify. E, assim, é só o primeiro de muitos. Espero que tudo dê certo, a gente acompanhe aí, a gente siga nessa conversa, nessa troca de ideias tão gostosa. E assim, gente, né? Sejam bem-vindos. Esse foi o primeiro episódio oficial do Spotify, do Conta Aí Podcast. Na verdade, tem até uma situação. Eu falo Conta Aí. Ela fala que é Conte Aí. Aí eu vou deixar pra vocês aí no comentário aí. Decidir a pronúncia correta. Conte aí qual é a boa. Como todo bom baiano. Conte aí, pai. O que tá pegando? Não sei, mas enfim. Você vai tomar esse empréstimo ou não vai? Foi um prazer, Cariane. Que Igualmente. Seja o primeiro de muitos. E, gente, um abraço, um beijo para todos vocês. Muito obrigado por terem ficado até o final. Novamente, joinha, deixa o like aí, o comentário. Muito obrigado. E até a próxima, galera. Conte Aí Podcast. Tchau.